Olá, esse é o canal de conteúdos em áudio do Afronte Jornalismo das Gentes. Olá pessoal, espero que estejam bem. Kleber Busato Sim, Regional Sul, equipe Florianópolis, dando continuidade ao curso da Ideologia Capitalista, a Conjuntura Político-Indigenista no Brasil. Neste capítulo 18, trabalhamos o tema das consequências do capitalismo com enfoque na crise econômica de 1929. Uma questão introdutória importante é de que as crises econômicas cíclicas de tempos em tempos fazem parte da natureza do capitalismo. Em geral, estas crises, elas são usadas como uma forma de justificar ataques ainda mais agressivos aos direitos dos trabalhadores. Não sei se vocês lembram, mas durante a campanha presidencial de 2018, o então candidato à presidência Bolsonaro fez uma afirmação bem típica desse momento. Enfim, ele disse que os trabalhadores preferem menos direitos do que perder o emprego. Então, esse é o cenário que, em geral, as crises econômicas facilitam esse tipo de discurso, né? De que os trabalhadores engulam, aceitem perder direitos, né? Eventualmente diante da possibilidade de perder os trabalhos, os empregos e assim por diante. E a crise de 1929, também conhecida como Grande Depressão, ela foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo mundial, internacional, então exatamente no final dessa década de 1920, ali no início do século XX, né? Então, marcou a decadência do modelo de capitalismo denominado, né, como nós chamamos de liberalismo econômico clássico. Nós também já trabalhamos em outros momentos aqui neste curso. As principais causas dessa crise econômica, né, de 1929 foram a especulação financeira, que a gente vê como acontece hoje em dia ainda, né, e a superprodução. Os efeitos da crise para a economia, especialmente nos Estados Unidos da América, foram imediatos, né, e espalharam-se como uma pólvora, né, pelo país e pelo mundo. Então, por exemplo, os próprios Estados Unidos, em termos de desemprego, né, os níveis alcançados foram altíssimos. Os Estados Unidos saiu de uma situação de praticamente pleno emprego, de 4% de desemprego antes da crise, para uma situação de 27% da população desempregada após a crise de 1929. Assim também outros países da Europa, como a Grã-Bretanha, enfim, chegou a 23% de desemprego. E a própria Alemanha, importante destacar no caso da Alemanha, porque depois terá também outros desdobramentos, né, com a questão do nazismo, a crise de 29, então, aumentou ainda mais, né, uma situação de crise social que se vivia na Alemanha, chegando à marca de 44%, né, da população economicamente ativa da Alemanha, no início da década de 1930, no desemprego, né, sem emprego. Então, praticamente a metade da população alemã sem emprego desempregada a partir dessa crise de 1929, portanto, ali no início dos anos de 1930. O comércio internacional foi reduzido em aproximadamente 1/3, né? Então, praticamente 33%, diminuiu, né, bastante essa questão do comércio internacional. Vale ainda destacar que a maioria, né, dos países atingidos, evidentemente, por essa crise, tiveram assim, dificuldades, né, de reduzir esses índices de desemprego mesmo após o ano de 1933. Então, passado pelo menos 4 anos, 5 anos, né, essa situação de desemprego ela perdurou, né, bastante tempo.
vale destacar também que esses dados, essa situação, né, elas dão pistas do motivo pelo qual o fascismo e o próprio nazismo, né, essas ideologias de extrema-direita tiveram tanta repercussão e, inclusive, adesão, né, enfim, apoio de setores amplos da população desses países, especialmente na Itália e na Alemanha, né, e inclusive de quadros políticos na Europa durante a década de 1930. Enfim, acho que é importante esses elementos apenas para destacar, né, que essa questão da crise de 1929 não foi algo que aconteceu de uma hora para outra, assim, como se não esperado. Ele teve etapas, né? Primeiro, por exemplo, havia uma euforia, né, com aquele discurso de desenvolvimento da economia, né? Surge naquele período, inclusive, a expressão American Way of Life, que é o jeito americano de ser, né, com muito consumo, muito consumismo, né, aquisição de bens de consumo duráveis, né, com grande quantidade, enfim. Um outro elemento também daquele período, né, pré-crise, uma ampliação do crédito, ou seja, muito dinheiro, né, sendo emprestado, né, pelos bancos, o aumento do consumo, como já foi falado, o surgimento de novas empresas, o aumento da produção. Então havia uma produção em larga escala de bens, né, tudo alimentado, né, por essa euforia, digamos assim, né, um aumento dos investimentos nas bolsas de valores. Então esse elemento da especulação financeira, né, enfim, depois isso também foi a crise da superprodução, foi gerando uma paralisia, né, na venda de mercadorias. Então, enfim, houve uma estagnação ali no comércio de mercadorias, o que gerou uma crise de superprodução, ou seja, tinha muito mais produtos, muito mais bens sendo produzidos pelas indústrias, né, do que comercializados, do que vendidos, né? Enfim, a população esgotou a capacidade de aquisição, digamos assim, né? E isso provocou uma desvalorização das empresas, né? O que provocou um grande fluxo de venda de ações nas bolsas de valores e, como desdobramento disso, então, a quebra, né, da falência, digamos assim, da Bolsa de Valores de Nova York e o colapso, né, da economia dos Estados Unidos e, como disse, né, esse colapso do liberalismo clássico enquanto modelo, né, do capitalismo. Já falamos, né, das consequências, né, dos desempregos, das falências de empresas, redução da produção industrial e, né, o fortalecimento da ideologia da extrema-direita, do nazifascismo, né? Então, acho que esse é um elemento importante da gente ter presente, considerando também, sempre é importante a gente fazendo os links, né, as relações com o atual contexto que vivemos no mundo atualmente. Nós tivemos ali naquela etapa, no século XX, portanto, o ápice, né, da acumulação de capital, da acumulação, né, financeira, né, de super bilionários, milionários, e a consequência disso, né, de uma crise social bastante grande que fomentou o avanço das ideologias extremistas de direita naquele momento, algo, digamos assim, semelhante em certas situações com o que nós vivemos em nossos dias com o capitalismo, né, neoliberal. Portanto, a importância da gente estar atento, né, para que essa situação que aconteceu como desdobramento de tudo isso lá no início do século XX, como, por exemplo, o nazismo, a própria Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ver na sequência nos próximos capítulos, como consequência, digamos assim, né, do capitalismo ali no início, na primeira metade do século XX, não volte a acontecer agora no século XXI. Forte abraço, sigamos na luta e na esperança. Quanto maior a luta, maior a esperança.
Acesse as nossas redes no Instagram, Facebook e YouTube digitando Afronte Jornalismo, tudo juntinho. E para conhecer o nosso site, escreva afrontejornalismo.com.br. Esse é um projeto de comunicação popular e independente. Você pode apoiar com o Pix que está disponível em nosso Facebook e compartilhando os nossos conteúdos.